Olha, o corpo humano é, sem dúvida, a máquina mais complexa e fascinante que a gente conhece. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para desvendar como ele funciona por dentro, explorando três sistemas essenciais que trabalham numa harmonia assim, impressionante para nos manter vivos e funcionando. Já parou para pensar nisso? Como é que pode, né? Como uma simples refeição vira combustível, enquanto mensagens viajam mais rápido que um piscar de olhos e, ao mesmo tempo, os resíduos são filtrados com uma eficiência incrível. O segredo de tudo isso está numa colaboração perfeita, super bem orquestrada. Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, vamos organizar o pensamento em três grandes áreas, tá? O sistema de entrada, que vai processar tudo o que a gente consome. O de regulação, que comanda e controla as operações, tipo um centro de controle. E o de saída, que faz a limpeza e mantém o equilíbrio. Vamos começar? Começando, claro, pelo nosso sistema de entrada. É aqui que o corpo recebe toda a matéria-prima de que precisa. O sistema digestório é o grande responsável por processar os alimentos e transformar eles nos nutrientes que vão sustentar cada uma das nossas células. A digestão não é uma coisa só, sabe? É uma sequência bem coordenada de vários processos. Começa com a ingestão, aí passa pela secreção de sucos, mistura, quebra, absorção dos nutrientes e, finalmente, a eliminação do que não serve. É uma verdadeira linha de montagem biológica. E essa quebra do alimento, a digestão, acontece de duas formas principais. Pensa assim, a mecânica é a parte da força bruta, como a mastigação e as contrações do estômago, quebrando tudo em pedacinhos. Já a química é mais sutil, mais cirúrgica. Enzimas funcionam como tesourinhas moleculares, desmontando carboidratos, proteínas e gorduras em unidades tão pequenas que o corpo consegue absorver. E quem é que faz todo esse trabalho? Bom, a gente tem o trato gastrointestinal principal, que é o caminho por onde o alimento passa, e, super importantes, temos os órgãos acessórios, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Eles não entram em contato direto com a comida, mas produzem substâncias essenciais, como a bile e as enzimas, que são, indispensáveis para a digestão química. O mais legal é que cada órgão tem a sua especialidade. Já na boca, a amilase salivar começa a quebrar os carboidratos. Depois, no ambiente superácido do estômago, a pepsina entra em ação para digerir as proteínas. E, no intestino delgado, acontece o gran finale. Enzimas do pâncreas e a bile do fígado trabalham juntas para finalizar a digestão de tudo. Gorduras, proteínas, carboidratos, tudo ali. Ok, agora que a gente já viu como a matéria-prima entra e é processada, vamos ver como o corpo regula essa atividade toda. E isso nos leva direto ao sistema de regulação, uma rede de comunicação super sofisticada que garante que tudo funcione no ritmo certo. Esse é o sistema endócrino. E os protagonistas aqui são os hormônios. A melhor forma de pensar neles é como se fossem os mensageiros do corpo. São substâncias químicas enviadas por glândulas especializadas que viajam pelo sangue e entregam instruções precisas para células específicas. E eles regulam, quase tudo. Desde o nosso metabolismo e crescimento até como a gente reage numa situação de estresse. E a gente tem vários desses centros de comando em ação. A tireoide, por exemplo, com seus hormônios T3 e T4, funciona como o termostato do nosso metabolismo. O córtex adrenal libera o cortisol para nos ajudar a lidar com o estresse. E o pâncreas, que a gente já viu que ajuda na digestão, aqui tem outra função: liberar insulina e glucagon para manter o açúcar no sangue equilibrado. Mas como é que o corpo sabe a hora de parar? Isso é genial. Ele usa circuitos de feedback negativo, um mecanismo de autorregulação muito inteligente. Usando a tireoide como exemplo, o cérebro manda sinais para a tireoide produzir hormônios. Quando os níveis desses hormônios no sangue sobem, eles mesmos mandam um sinal de "ok, pode parar", de volta para o cérebro, que desliga a produção. É um ciclo que se controla sozinho. E são exatamente esses circuitos de feedback, esse ajuste fino e constante, que garantem a estabilidade do corpo. Isso mantém nosso ambiente interno em equilíbrio, um estado que os cientistas chamam de homeostase. É, basicamente, a base da nossa saúde. Bom, isso nos leva ao nosso último sistema, o de saída, porque depois de usar os nutrientes e gerar energia, é claro que sobram resíduos, né? E o corpo precisa lidar com isso. É aqui que entra o sistema urinário, a estação de tratamento e filtragem definitivo do nosso corpo. Para a gente começar, se prepara para esse número. É impressionante. Cada um dos nossos rins tem mais de 1 milhão de unidades de filtragem microscópicas. 1 milhão! E todas elas trabalham sem parar 24 horas por dia. E essas unidades de filtragem são os néfrons. Cada néfron é uma estrutura minúscula, mas incrivelmente complexa.
É a verdadeira unidade de trabalho do sistema urinário, o lugar onde o sangue é purificado e a urina é formada, 1 por 1 milhão de vezes. O processo todo dentro de cada néfron acontece em 3 etapas principais. Primeiro, a filtração, onde quase tudo que é pequeno o suficiente é empurrado para fora do sangue. Depois, vem a reabsorção, que é uma etapa crucial onde o corpo pega de volta tudo que é útil, como água e glicose. E por último, a secreção, um processo ativo para jogar fora outros resíduos que não foram filtrados na primeira etapa. Mas olha, é muito importante entender que os rins fazem muito mais do que só produzir urina. Eles são fundamentais para regular a pressão arterial, para controlar a produção de glóbulos vermelhos e para manter o equilíbrio do pH e do volume de água do nosso corpo. Eles são multitarefa. Bom, até agora a gente viu os sistemas de entrada, regulação e saída meio que separados, né? Mas a verdadeira magia, a beleza da coisa toda, acontece na colaboração entre eles. Eles não trabalham isolados de jeito nenhum, estão profundamente interconectados. O diabetes é um exemplo perfeito, e infelizmente bem comum, dessa interconexão. Uma falha no sistema endócrino, a falta de insulina, faz o açúcar no sangue disparar. O sistema digestório, fazendo o trabalho dele, continua absorvendo glicose, o que agrava o problema. E quem sofre as consequências? O sistema urinário, com os rins sendo forçados a trabalhar demais para filtrar esse excesso todo, o que a longo prazo pode causar danos permanentes. Viu como uma coisa afeta a outra? E essa citação aqui resume o princípio fundamental de tudo que a gente falou. O corpo não é uma coleção de partes independentes. É um sistema totalmente integrado, onde a saúde de uma parte depende diretamente da saúde de todas as outras. A cooperação é a regra do jogo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa bem, todos os dias, trilhões de ações coordenadas acontecem dentro da gente sem que a gente precise dar um único comando consciente. O que essa autonomia silenciosa, essa complexidade que se regula sozinha, nos diz sobre a própria natureza da vida. É realmente uma maravilha da engenharia biológica.